sou corretor de imóveis como vocês, sei das dificuldades do nosso dia a dia referente a condomínios e essa palestra é voltada justamente para isso. Tentei adaptar situações do direito condominial para a vida prática do corretor de imóveis. Apenas alguns dados para que possamos entender em qual universo a gente está. O município de São Paulo tem aproximadamente 11 milhões de habitantes, sendo que metade deles vive em edificações ou trabalha em edificações. Ou seja, em cada negócio, cada 2 negócios que realizamos, um deles provavelmente está sendo realizado dentro do condomínio. O condomínio gera diretamente 250 mil empregos e a receita no estado de São Paulo supera 7 bilhões. Pessoal, a gente tem, então, qual é a problemática? Então, eu estou me colocando no lugar do corretor, como sendo corretor. Então, a primeira preocupação quando a gente chega num prédio são as perguntas que o nosso cliente pode fazer. Então, posso ter cachorro, não posso? Se vazar, qual o valor do condomínio? Eu tenho a necessidade de ter uma vaga a mais? Eu posso alugar uma vaga externa, uma vaga a mais ou não posso? Então, a ideia hoje é passar alguns conceitos básicos que vão se aplicar à grande massa de condomínios. Então, eu vou, inclusive, colocar aqui para vocês em tela uma ideia que vocês vão conseguir, olhando o condomínio, terem uma vaga ideia se aquele condomínio é caro, se é baixo, se aquela prestação de contas tende a diminuir, tende a aumentar. Tá? Então, é essa a nossa ideia central de hoje. Então, para isso, eu acho importante definirmos alguns conceitos básicos do condomínio, tá? Que muita gente convive diariamente, mas não tem, às vezes, noções primordiais. Então, para começar, o que é esse condomínio edilício, qual a legislação que aplica, a importância da convenção e regulamento interno e falar das partes. Convenção e regimento interno, se a gente fizer a leitura breve, às vezes, de um prédio onde temos o costume de trabalhar, muitas coisas vão estar ali resolvidas. Quer dizer, a gente vai ter noção do que vai estar tratando apenas com a breve leitura de uma convenção. Então, a palavra condomínio é uma palavra que deriva do latim, é cum mais domínios, que é condomínio, e o edilício, ele é também do latim edificação, ou seja, condomínio de diversos proprietários, condomínio em comum em edificações. Então, é essa a origem da palavra. Muita gente sempre me questiona, mas edilício está correto? Sim, o termo edilício está correto, sim. Num primeiro momento, quando o Código Civil novo entrou em vigor, as pessoas questionaram isso. Que leis que vão estar regendo esse condomínio? Então, o condomínio ele vai estar sendo regido pela mesma lei que rege a nossa relação no dia a dia ou dentro de um estabelecimento residencial ou comercial. Porém, a diferença dele é que ele também tem leis específicas. Então, a Constituição Federal se aplica. A gente vai ver mais para frente, na problemática cachorros, eu posso ter cachorro em condomínio, não posso? Posso alterar a fachada ou não posso? Não, mas a minha convenção permite, não faz mal. A lei nunca pode ser contrariada. Dessa forma, a Constituição Federal, o Código Civil, a Lei de Condomínios, que é uma lei especial que foi, em partes, revogada pelo novo Código Civil, mas muita coisa ainda está em vigência. E todas as posturas municipais, federais, estaduais que se aplicarem ao condomínio, como, por exemplo, a Lei Cidade Limpa. Então, a gente tinha aqui na Henrique Schaumann, com a Rebouças, um condomínio gigantesco que vivia de publicidade. Então, se fôssemos levar um cliente ali para fazer uma compra e alguém nos perguntasse qual o valor da taxa desse condomínio, é zero. Lá era zero. A publicidade naquele estabelecimento, na frente do McDonald's, Henrique Schaumann com a Rebouças, ele não tinha condomínio. Porém, o corretor mais avisado, se soubesse da tramitação de um projeto, saberia que
em alguns meses, aquele condomínio passaria a ter um valor. Tá? Então, é essa a ideia central da nossa palestra. Dar instruções básicas e exemplos que vão se aplicar no nosso dia a dia. Por exemplo, a lei antifumo também se aplica aos condomínios. Eu tive um questionamento essa semana. Doutor, mas eu não posso fumar dentro do condomínio? Não, não pode fumar dentro do condomínio. O condomínio está explícito na lei antifumos. Ah, mas e se a convenção permitir? Então, se a convenção ela é anterior a essa lei, mesmo que a convenção permita, ela não pode ir contra a lei. Então, a nova norma vai invalidar aquela convenção, ok? Em alguns casos, a lei permite que a convenção contrarie a norma. Ou seja, como é que a lei diz? O quórum para a votação do regimento interno, o quórum para a votação específica tal é 2/3, porém, a convenção poderá regular de forma diversa. Quando ele diz, poderá existir um conselho consultivo no condomínio. Se pode sim, pode não. Quem vai legislar é a convenção. Ok? Parece que tinha uma pergunta. Tá, o pessoal pediu para deixar no final, tá bom? Tá bom, sem problema nenhum. Tá? Vamos seguir. Então, pessoal, passando pelas leis especiais, a gente vai cair na convenção e no regimento interno. O que é a convenção? A convenção é a magna carta do condomínio. É ali que vão estar definidos todos os princípios. Para você instituir um condomínio, obrigatoriamente precisa ser registrada uma convenção. Tá? E é nessa convenção que vão ter parâmetros extremamente importantes e norteadores para o condomínio. Tá? O próprio doutrinador Silvio Rodrigues ele diz que a convenção ele se assemelha a um contrato. O que vai diferenciar dele para um contrato é que ele vai obrigar não só as partes iniciais, como todos aqueles que passarem a adquirir unidades dentro daquele local. Tá? O que vai diferenciar a convenção do regimento interno é que o regimento interno ele é mais específico, ele trata dos pormenores. Então, a convenção vai explicar que naquele prédio tem uma piscina e que o horário de utilização é das 10 da manhã às 5 da tarde. O que o regimento interno vai tratar? Quantos visitantes podem ser levados naquela piscina? Se é obrigatório a apresentação de atestado médico. Tá? Então, é esse o intuito do regimento interno. Alguns construtores fazem essas convenções e já dentro delas incluem o regimento interno. Tá? Eu entendo que não é salutar, porque o Código Civil, mesmo novo, inicialmente era necessário 2/3 dos condôminos para alterar o regimento interno. Tá? Só que nós tivemos uma alteração dessa lei que permite hoje com que quem define o quórum para alterar o regimento interno é justamente a convenção do condomínio. Então, para alterar uma convenção é necessário 2/3 dos condôminos. Para alterar um regimento interno, a lei dizia antes 2/3, como ela hoje não diz nada, quem rege é a convenção. Então, normalmente, a convenção deixa à mercê do condomínio e fala em maioria simples. Ou seja, é de extrema importância que a convenção, que o regimento interno regule essas relações menores, que elas mudam de tempos em tempos. Por isso que é importante ter uma flexibilidade. A convenção ela é mais rígida e o regimento interno ele vai ter que se adequando à necessidade. Tá? Então, por exemplo, passam a existir carros maiores. A convenção permite que as vagas possam ser modificadas dessa forma. Tá? Então, essa é a importância. O corretor de imóveis ele tem que conhecer o condomínio que ele está vendendo. E, para conhecer esse condomínio, muitas vezes basta a leitura da convenção ou a leitura de um regimento interno, para a gente saber qual é a situação. Então,
A nossa ideia é sempre atender a expectativa do nosso cliente. Às vezes o cliente quer saber se ele vai poder usar o salão de jogos, mas naquele regimento interno diz que o salão de jogos é de uso exclusivo dos condôminos. Tá? O que é importante deixar claro é que tanto a convenção quanto o regimento interno não podem contrariar a lei. Eu vou dar exemplos claros onde a gente tem algumas contrariedades, mas muita gente costuma dizer que a Assembleia de Condomínio ela é soberana. Ela é, sim, soberana, mas dentro dos limites da lei. Então, a convenção não pode contrariar as leis, o regimento interno não pode contrariar nem as leis, nem a convenção. Senão, aquela cláusula específica é nula. Vou depois entrar em alguns exemplos práticos que eu tenho vivido. Pessoal, de extrema importância, não adianta a gente ler também a convenção e não saber interpretá-la. Quem são os condôminos? A gente costuma fazer uma confusão muito comum. O condômino é aquele que mora no prédio, é a minha esposa, sou eu. Não é verdade. A lei diz que o condômino é o titular do direito, é o proprietário ou aquele que se assemelha ao proprietário. Quem se assemelha ao proprietário? O compromitente cooperador, o compromitente que tem, de qualquer forma, um status, no direito a gente chama de animus domini, que é o ânimo de dono, é aquele que tem qualquer título de propriedade, mesmo que ele não seja perfeito, de ter uma escritura. Então, esse é o proprietário do bem. A mulher também é proprietária? Depende. Tá? Por que depende? Depende do regime de casamento. Se ela é casada com comunhão, ela vai ser proprietária. Se ela é casada com separação, o proprietário vai ser aquele que consta da matrícula do imóvel. Ah, mas eu sou filho, eu sou candidato a conselheiro, eu sou filho. Não pode, ele não é condômino, ele é morador, ele é filho do condômino. Tá? Tá claro esse conceito? Quem é o condômino? Isso é muito importante. O morador é todo aquele que habita de forma permanente numa habitação, numa das unidades. Porque, se não for permanente, ele vai ser um visitante. Então, tecnicamente, o zelador que reside no condomínio, ele é, sim, um morador do condomínio. Tá? Então, a gente não pode confundir o morador com o condômino. Cada um vai ter os seus direitos. Agora, uma questão importantíssima para quem trata com locações de imóveis. Muitas vezes me deparei com um inquilino me ligando e dizendo assim, mas eu quero votar. Como eu não posso votar? Eu que pago as despesas ordinárias do condomínio? Pessoal, infelizmente não pode. Não sou eu que estou dizendo, é a lei. Ele podia, antes das alterações legais. Hoje ele não pode. Então, o inquilino ele não tem a propriedade, ele tem a posse. Tendo a posse, ele não tem o direito de votar. Quando ele vai poder votar? Se ele receber uma procuração do proprietário. Mas esse status de receber uma procuração é de qualquer um. Qualquer um pode passar uma procuração, a pessoa não precisa ser inquilino para ser procurador. Ou seja, por ser inquilino, ele não tem direito a voto. Tá? Mais para frente, a gente vai falar quais são as responsabilidades de pagamento do inquilino. Tá? O que o inquilino deve pagar e o inquilino não deve pagar. Isso também, ao meu ver, de extrema importância para quem mexe com locações. A gente falou? Pessoal, entrando rapidamente no síndico. Essa figura importante, às vezes polêmica, às vezes não polêmica. O síndico é o responsável civil e criminal pelo prédio. Hoje, a gente tem inúmeras leis, inclusive o síndico, que tem qualquer apontamento, ele não pode ser síndico, porque o nome dele hoje está diretamente relacionado na Receita Federal. Ele tem uma porção de obrigações. Eu costumo dizer que aquele síndico que lê o Código Civil e o Código Penal, ele desiste de ser síndico. Tá? Eu tive um caso prático onde o síndico, num condomínio, uma senhora diabética, não viu que o elevador estava em manutenção, ela abriu a porta, caiu no fosso e veio a falecer. O síndico foi indiciado. Tá? Ele só não foi preso porque
o elevador, apesar da senhora não ter lido, o elevador tinha aquela plaquinha de... Não essa. Esse elevador encontra-se em manutenção. Essas plaquinhas também são questões de responsabilidade. Não só essa, como não utilize o elevador em caso de incêndio. Se tiver um incêndio e não tiver uma plaquinha, o síndico pode ser responsabilizado pelas ações e pelas omissões. Então, toda lei que é aplicável ao condomínio, o síndico não cumpre ou não vai atrás, ele acaba sendo responsabilizado. Por isso, da importância também de ter uma boa administradora. Isso a gente vai tratar um pouco mais para frente. Só para fazer uma leitura bem rápida, quais são as responsabilidades desse síndico? Ele tem o dever e o direito de representar o condomínio ativa e passivamente, praticando em juízo ou fora todos os atos, dar imediato conhecimento à Assembleia de qualquer ação judicial, cumprir e fazer cumprir a convenção e o regimento interno, que foi o que a gente acabou de falar, e determinações da Assembleia. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre a Assembleia. Tá? Diligenciar a conservação e guarda de áreas comuns, elaborar orçamento e receita, despesas relativas a cada ano, cobrar as contribuições e prestar contas. Então, dentre as diversas responsabilidades do condomínio, algumas são implícitas na lei. Anualmente, ele precisa chegar numa assembleia, prestar contas, essas contas precisam ser aprovadas. Então, alguns condomínios, como isso interfere na nossa vida de corretor no dia a dia? Alguns condomínios, infelizmente, não têm as contas aprovadas, ou por má gestão, ou por desvio de valores. Eu advoguei para um condomínio aqui na Consolação, onde as contas não foram aprovadas. Para uma pessoa desavisada, pode parecer bobagem. Não foi aprovado, eles aprovam depois. Metade do prédio depositou o valor em juízo. Porque se as contas não foram aprovadas, não tem legitimidade aquela cobrança. Porque não foi aprovada uma previsão de orçamento para o próximo exercício. Tá? Metade das cotas depositadas em juízo, o condomínio que era 500, passou a ser 1.000. Ok? O prédio desvalorizou, quem estava vendendo não conseguiu vender, quem estava locando não conseguiu locar, e o corretor que conseguiu fazer um negócio, com certeza, ficou encrencado com o seu cliente, que não é o intuito de nenhum de nós. Então, parece uma bobagem, mas, às vezes, uma breve leitura nas atas do condomínio resolve a nossa vida e nos trazem uma tranquilidade tremenda. Subsíndico. O subsíndico, hoje, não tem nem mais previsão no Código Civil. Tá? Então, só vai existir a figura do subsíndico se a convenção determinar. Ao que cabe o subsíndico? A substituir o síndico nas suas ausências e a questão mais importante, que é a de representar, a de chamar a Assembleia no caso de vacância do cargo, seja por qualquer motivo, ou renúncia ou morte do síndico. Tá? Senhores, Conselho Fiscal. Tá? O conselheiro fiscal, hoje, pelo novo Código Civil, também não é mais obrigatório. Essa é uma daquelas questões que eu mencionei no começo, onde a legislação que trata especificamente da lei de condomínios, ela faculta à convenção algumas normas, como essa. A partir do momento que ela menciona poderá haver um conselho fiscal, quem pode sim, pode não. Então, o conselho fiscal passa a não ser mais obrigatório. Porém, se houver previsão expressa na convenção, o cargo é sim obrigatório. O que faz o conselho fiscal? Principalmente audita e fiscaliza as contas do condomínio. A função dele é muito importante, porque o síndico chega numa assembleia e, para aprovar as contas, ela precisa ter passado por um conselho. Se esse conselho for omisso, essas contas fatalmente não vão ser aprovadas. E daí a gente conhece os problemas que podem ocorrer. Então, ele é uma função importante. Conselho consultivo, ele está previsto no antigo código. Tá? Porém, como as convenções de alguns empreendimentos também são antigas, ele ainda existe. Ele não revogou a figura do conselho, mas em alguns prédios existem, além do conselho consultivo, o conselho fiscal. Tá?
O próprio nome diz, a figura dele é consultiva, ele vai aconselhar o síndico e acompanhar o dia a dia do condomínio, ver alguma situação errada. O conselho consultivo, ele tem previsão e ele passa, vamos ver como está a lei, seja eleito na forma prevista da convenção, ou seja, se a convenção não prevê, também não é obrigatório. Outro dia veio uma pergunta, doutor, e se tiver só o síndico no prédio, não tiver nem conselho, nem subsíndico, como é que acontece se esse síndico renunciar? Daí complica, pessoal, daí complica. Então, esse síndico não vai poder renunciar. Caso ele renuncie, infelizmente, já vi casos onde o prédio ele sofre uma interdição, não é uma interdição de ser fechado, é uma intervenção judicial. O síndico vai nomear um síndico judicial, o juiz nomeia um síndico judicial para gerir aquele condomínio, que daí torna a vida do prédio muito difícil. Tá? Senhores, vamos falar rapidamente sobre a taxa condominial, que eu, no meu ponto de vista, se eu tivesse essas informações no início da minha jornada como corretor, eu, com certeza, teria feito mais negócios ou teria previsto algumas situações que me fugiram e me puderam apenas agora ter conhecimento. Pessoal, a principal situação referente à taxa do condomínio é saber como é que ela é composta, tá? Como é que a gente chega nesse valor e por que aquela unidade paga a mesma coisa que a unidade do lado e a de cima paga menos? Então, o que a lei estabelece? A lei fala em fração ideal. Todo mundo sabe o que é fração ideal? Sim? Tá. Apenas de forma conceitual, ela é a parte inseparável de cada unidade autônoma em relação ao terreno e às áreas comuns. Então, como no condomínio existe uma fusão, uma confusão entre direito privado, que é a nossa unidade, e a área comum, que é a área de todos, é determinada um percentual para que cada unidade, a que cada unidade corresponde no todo. A esse percentual é denominado o nome fração ideal. Como é calculada essa fração ideal? Essa fração ideal, aqui em vermelho, a gente pode observar, é uma formulinha, tá? Pouca gente sabe, mas só em termos de curiosidade. Ela é a área do terreno, a área total do terreno, multiplicado pela área daquela unidade específica e dividida pela área total das unidades. Ou seja, quanto maior a área, maior o percentual que ela vai ter e maior a representatividade na cota condominial para pagamento. Quais são os fatores que vão influenciar nessa cota condominial? Tá? Então, a minha ideia é o seguinte, é que o corretor chegue num prédio e, às vezes, de forma rápida, possa verificar, poxa, esse condomínio é alto, o meu cliente quer um condomínio baixo. Eu tenho 2 portarias, ou seja, 2 portarias é o dobro de funcionários, a folha de pagamento é dobrada. Dessa forma, o custo é alto. E é assim que acontece realmente. Eu quero um apartamento com 5 vagas. Quanto maior a quantidade de vagas, maior o percentual de fração ideal e maior o valor do condomínio. A fração ideal também corresponde à vaga privativa que a pessoa tem. As áreas comuns, apesar de muitas vezes o condômino usufruir, muitas vezes o nosso cliente ele fica na dúvida, ele quer um condomínio baixo, mas ele quer um condomínio que tenha piscina, tem área de lazer, e quanto mais benefícios esse condomínio tiver, maior o valor do condomínio. O que vai ajudar a diminuir esse condomínio é a quantidade de unidades nesse condomínio. Tá? Como que se define esse valor? Esse valor ele vai ser definido numa previsão orçamentária, que é uma das obrigações do síndico. Aprovar anualmente em assembleia uma previsão orçamentária, que é um orçamento que ele tem que levar ano a ano para fazer frente às necessidades do condomínio. Essa previsão orçamentária ela não pode ser imposta. Ela pode, inclusive, ser discutida entre os presentes e ela precisa de aprovação.
tá? Ela não é, uma coisa prática, ela vai ter que atender aquela comunidade específica. Então, num condomínio, ela pode ser enxuta ou ela pode ser, o valor pode ser alto. Ah, a gente prefere, dá para cada um parar seu carro, mas nós preferimos manobrista. Tudo bem, só que isso vai influenciar no valor da taxa do condomínio. Isso precisa ficar sempre claro. E, quanto maior o número de unidades, menor vai ser o valor da taxa condominial. Por quê? Porque a despesa, eu vou mostrar para vocês, ela vai estar equalizada. Então, para gerir um prédio, se gasta 30, 40 mil reais. Se dividir por 10, vai dar 3, 4 mil. Se dividir por 20, vai dar metade do valor. Ok? Senhores, o que compõe essa taxa de condomínio? Tá? Aí vai influenciar também as questões do inquilino, o que o inquilino deve ou não pagar. Então, dentro de um boleto de condomínio, vocês vão ver despesas ordinárias, extraordinárias, fundo de reserva, fundo de obras, despesas com implantação. Tá? As despesas ordinárias são aquelas necessárias para o dia a dia do condomínio. Mais para frente eu vou mostrar uma apresentação de uma previsão orçamentária. As extraordinárias, elas podem estar dentro do orçamento, mas o ideal é que elas estejam fora. Tá? O extraordinário não é, aquela questão eventual, aquela questão simples. O extraordinário é uma obra de grande vulta, é um cano que acaba estourando, então são questões extraordinárias. Se ela ficar dentro do condomínio, o condomínio vai ficar alto e não vai ter sentido pagar um condomínio tão alto. O fundo de reserva, ele vai depender do que diz a convenção, ele é permanente. Então, se a gente tiver um condomínio, esse fundo pode variar, normalmente varia de 5% a 10%. Tá? Quem determina o valor é a convenção do condomínio. Fundo de obras, ele pode ser permanente ou prazo indeterminado. Alguns condomínios mais antigos, eles se preocupam em manter um fundo de obras permanente, porque sempre tem obras a serem realizadas. Despesas com implantação são aqueles condomínios novos, onde a gente chega e acha que vai ter tudo pronto, que a construtora vai entregar tudo pronto, mas ela não entrega. São os condôminos que precisam, em rateio especial, comprar lixeiras, carrinho do supermercado, capa do elevador. Tá? Qual é a minha intenção em mostrar isso para os senhores? Às vezes a gente está levando um cliente e pede a cópia do último boleto do condomínio e verifica que o valor ali é R$1.000. E às vezes afasta um cliente porque acha que o condomínio é alto. Mas se a gente souber observar, às vezes o valor está alto porque tem uma despesa extraordinária de R$500. Só que essa despesa tende a terminar. Então, é importante o corretor saber fazer a leitura desse boleto de condomínio. Ele precisa verificar o que é permanente e o que é provisório. Então, se a gente pegar uma taxa de condomínio, às vezes de R$5.000, isso acontece, obras emergenciais, para um desavisado, afasta o cliente. Ah, não, meu cliente não vai querer um condomínio tão alto. Mas não, dá uma olhada. Vê se aquela parcela, se do lado do valor alto, tem 1/5, 1/6, 1/10. Isso também é importante. Da mesma forma, quando a gente vende um imóvel na planta, e daí, qual o valor do condomínio? Ah, o valor do condomínio vai ser alto, eu não quero estar nesse apartamento porque o condomínio é alto. Mas daí você pega o boleto, você vê que tem uma parcela alta de taxa de implantação. Isso vai acabar. Então, a gente tem que saber explicar também para o cliente que esse valor ele vai ser provisório. Pessoal, de forma também rápida, quais são as despesas ordinárias? São todas aquelas que compõem o dia a dia do condomínio. São as verbas trabalhistas, salários dos funcionários, consumo de água, manutenção, conservação de equipamentos hidráulicos, elétricos, mecânicos, do portão, instalação destinadas à prática de esportes, como pequenas manutenções, conservação e manutenção de elevadores e diversos pequenos reparos que acontecem. Então, essas situações que eu acabei de mostrar fazem parte do dia a dia. E é ali que vai estar
a previsão orçamentária, baseado nas despesas do dia a dia. O que não for dia a dia, provavelmente, dependendo do condomínio, se ele estiver bem gerido, vai ser rateado à parte. E, já que a gente falou das ordinárias, vamos falar das extraordinárias. As extraordinárias são obras de reformas, acréscimos, pintura da fachada, obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do condomínio, indenizações trabalhistas, instalação de equipamentos, despesas com decoração e o fundo de reserva também é uma despesa extraordinária. Então, para quem trabalha com locações, o inquilino é responsável pelo pagamento das despesas ordinárias, tá? O proprietário as despesas extraordinárias. Porém, infelizmente, nada é fácil na nossa vida. Existem despesas, muitas vezes, ordinárias, que estão misturadas com as extraordinárias e extraordinárias com as ordinárias, rateadas de forma, muitas vezes, indevida. Então, é muito importante uma análise minuciosa, entender o conceito, não simplesmente, é provisório, não é, entender justamente o que a lei está tentando nos passar. Então, é um pequeno resumo do que eu acabei de falar. O condomínio está alto, mas ele é em função do rateio extra. A gente tem que ter isso em mente. Na implantação, o condomínio tende a subir, mas ele vai baixar, ele também tende a baixar. Ele vai subir nos primeiros 6 meses. Aqui é um fator extremamente importante. A falta de manutenção preventiva costuma aumentar o condomínio, e esse aumento do condomínio ele vai trazer também uma desvalorização, tá? Eu escrevi uma matéria especificamente sobre isso no Valor Econômico e, através de algumas fórmulas, a gente chegou num valor de desvalorização de 30%. Tá? Então, a gente leva aquele cliente no prédio e vê que o prédio está meio derrubadinho, pode ter certeza que esse prédio está com uma desvalorização de 20% a 30%, com certeza. Tá? É importante que a gente saiba identificar essas situações. Pessoal, aquilo que eu falei para vocês do valor do condomínio, tentando deixar mais claro. Então, esse condomínio hipotético 1, ele tem uma despesa de 10 mil, ele tem uma receita de 10 mil, ele tem 10 unidades. Se ele tem 10 unidades, a fração ideal é 0,10. Nesse condomínio hipotético, a gente chegou num valor de taxa condominial de R$1.000. Tá? O condomínio do lado, na verdade, ele tem 2 torres do mesmo prédio, a despesa dele é um pouco maior. Por que ela não é o dobro? Porque é uma portaria só, as áreas comuns são as mesmas. Então, é esse conceito que eu quero passar para vocês. Ele tem 20 unidades, então, no rateio, cada unidade tem uma fração ideal menor, porque tem mais unidades que o primeiro. Então, essa taxa de condomínio vai ser menor do que a taxa do outro condomínio. Então, quando a gente chega num prédio, muitas vezes eu já vi corretor falando, o síndico está roubando, por isso que o condomínio está alto. Pessoal, o condomínio está alto, não tem área comum, o condomínio está alto. O que é levado em conta não é o tamanho da área comum, e sim a quantidade de unidades que tem em cada prédio. Se o prédio tiver 2 unidades, ele tem que ter uma portaria 24 horas do mesmo jeito. Entendeu? Ele tem que pagar água e luz, logicamente que em valor menor, mas um posto de portaria 24 horas custa em torno de 13 a 14 mil reais. Tá? A partir do momento que você tem um condomínio com mais unidades, você não precisa ter uma portaria a mais, você precisa talvez ter um funcionário a mais só, e isso vai baratear para todo mundo. Apenas de forma exemplificativa, eu trouxe para vocês uma previsão orçamentária de um condomínio, esse específico é comercial, para que vocês possam entender como é que se aplica na prática. Então, aqui a gente tem despesas com pessoal, salários, encargos, vale transporte, cesta básica, totalizou, nesse caso específico, 26 mil, despesa com tarifas, Eletropaulo, Sabesp, telefone, manutenções. Lembrando, são todas despesas ordinárias, tá? Não são extraordinárias. Nesse condomínio específico, a proposta é ratear
as despesas extraordinárias de forma apartada, que é o mais correto. Então, chegou-se a um valor total de despesas, no caso em questão, de R$ 44 mil. Então, precisa ser realizado um rateio em cima do valor das despesas. Como isso vai ser feito? Através da fração ideal. Então, se a gente observar, os conjuntos 11 ao 172, ele passa a ter um valor nominativo de 873. Porém, o conjunto 181 e 182, ele vai ter um condomínio quase que dobrado, porque, apesar de ser comercial, ele está na cobertura e tem praticamente o dobro da área. Nesse prédio específico, a gente ainda tem uma sobreloja e uma loja. Então, o valor deles, a fração ideal de cada um, é muito maior. Tá? Esse prédio ele está com a despesa equilibrada e cada um vai ter ali a sua cota à parte de forma proporcional. Despesa extra vai ser rateada à parte e o condomínio passa a ter vida. Eu só vou tomar um gole d'água. Pode tomar água, palestrante? É água. Pessoal, vamos falar das assembleias. Então, eu vejo assim, de forma, às vezes até incomoda, né? Não, mas o síndico não pode autorizar, o síndico não pode autorizar. Pessoal, o síndico, ele se assemelha a um político. E ele só pode fazer ou deixar de fazer em função das deliberações que ocorrerem naquele condomínio. Ele é obrigado a seguir o regimento interno e a convenção. Ele não pode dar um jeitinho, ele não pode fazer da forma que ele quiser. Ele precisa estar vinculado à convenção, ao regimento ou a uma assembleia. Eu tive um caso prático onde o síndico deu desconto na cota do condomínio e ele foi processado. Ele teve que devolver pessoalmente o desconto. Porque o que a lei diz? Cabe ao síndico cobrar o condomínio. Se esse condomínio está em atraso, esse atraso é devido ao condomínio. Ele não pode abrir mão de valor de terceiros. Então, esse síndico teve que se responsabilizar por esse pagamento desse valor que ele deu em desconto. Ou seja, a cortesia com o chapéu alheio, que a gente costuma dizer. O síndico, ele gere o condomínio... Oi? Ele gere o condomínio através de assembleias. Tá? E nessas assembleias, as deliberações podem ser tomadas. Quando não houver a necessidade de quórum especial, essas deliberações podem ser tomadas por maioria simples. Tá? Essas decisões vão obrigar, inclusive, os ausentes. Então, muitas vezes, chega numa assembleia, ninguém quer participar, mas, na hora que foi decidido, todo mundo quer brigar. Então, tem 3 caras, tem 3 gatos pingados na assembleia, aprovaram um rateio e o pessoal não quer pagar o rateio. Não, mas não estava na reunião, não aprovaria isso. Pessoal, o que foi deliberado obriga, sim, os ausentes. Tá? Inclusive, a convenção, a assembleia, ela tem poder de alterar a convenção e o regimento interno. Porém, para isso é necessário quórum especial. No caso de alteração de convenção, 2/3, tá? Eu coloquei aqui algumas problemáticas de áreas comuns. E eu tenho me deparado muito hoje com condomínios clube, né? E tenho visto inúmeros colegas vendendo gato por lebre. Porque o condomínio clube, ele passa a ter... alguns condomínios têm orçamentos maiores do que muitos municípios. Tá? Um condomínio clube chega a arrecadar por mês R$1 milhão, R$1,5 milhão. Isso é fato, pessoal. Condomínios aqui na proximidade, em Santo Amaro. E hoje está crescendo esse tipo de condomínio, não são mais fatos isolados. E esses condomínios, para sobreviverem, eles precisam, dentro da lei, criar toda uma sistemática de gestão. Eu vejo até alguns condomínios que passam a ter
conselho para aplicação de multas. Então, a pessoa é multada, ela pode se defender na comissão de aplicação de multas, comissão de trânsito, porque existem ruas internas, utilização de sauna, de piscina, e alguns condomínios deliberam dentro da lei, mas contrário aos interesses, muitas vezes, dos nossos clientes. Então, você tem um cliente que ele quer comprar um apartamento no condomínio clube para poder utilizar o cinema, junto com os amigos dele. Só que naquele condomínio clube é proibido a utilização do cinema por visitantes. Então, você faz uma venda e você frustra a expectativa do seu cliente. Então, algumas situações corriqueiras que eu tenho visto e que muitas vezes parecem questões inusitadas. Ou, por exemplo, o pai que compra um apartamento, poxa, tem aquela sala de internet, o meu filho vai me dar sossego. Daí, sala de internet somente para menores de 8 a 12 anos acompanhados dos responsáveis. É legal isso? É legal, não contraria a norma nenhuma. Aquela convenção pode determinar. Outra questão que a gente vê, proibição de visitantes em áreas comuns. Eu advogo por um condomínio aqui em São Caetano, de 1.000 unidades, onde o visitante não pode utilizar a área comum. Então, muitas vezes a gente vende e a pessoa quer levar a mãe, não pode. Não pode levar parente, só condômino, porque é uma piscina, são 1.000 unidades, unidades grandes, e, num fim de semana, a piscina não fica intransitável. A construtora, quando vai entregar, ela muitas vezes esquece de prever todas as questões. Por isso, da importância da flexibilidade do regimento interno e das decisões do síndico, do conselho, com o objetivo de ajustar as questões rotineiras do dia a dia. Pessoal, uma questão também de extrema importância, a alteração da fachada. Então, primeira coisa que a pessoa sobe lá, isso eu tenho direto. Poxa, que cobertura linda, eu vou fechar. Mas não pode, você está alterando a fachada, mas o corretor, às vezes não tem, ou está louco para vender, e fala, não tem problema, você pode fazer. Inclusive, ele gera uma responsabilidade para ele, corretor autônomo, ou para a empresa que ele trabalha. Eu já vi empresa ser responsabilizada por dano material e dano moral por ter induzido o cliente a erro. Então, não canso de repetir. Em alguns empreendimentos, nós precisamos conhecer a convenção, o regimento interno, a assembleia, e, muitas vezes, fazer uso deles para poder instruir o cliente. Não sabe, não diga. Pergunta, consulta, liga para o síndico, para a administradora, mas não passe informação errada. Isso pode prejudicar você, o seu gerente e o dono da imobiliária que você estiver atuando. Alteração de fachada. Tá? O que a lei diz? A fachada, ela não é só aqueles lados do condomínio, a frente, a testada do condomínio. Também existe a fachada interna. Então, eu já vi corretor para vender um prédio antigo falando, não, você pode mudar essa porta, não tem problema nenhum. Primeira coisa que o cara faz quando entra, aquela casa meio derrubadinha, ele fala, vou trocar a porta, né? Meu visitante vai chegar e vê uma porta bonita, a primeira impressão é a que fica. Ele troca a porta, o síndico aplica uma multa, ele acha que está certo, o corretor falou. Pessoal, muitas vezes o corretor é o único elo que ele vai ter com o condomínio até ele se mudar. Então, por isso da importância do conhecimento dessas questões. Então, via de regra, a colocação de vidro não altera a fachada. Isso já foi muito discutido, ainda é discutido. O que a jurisprudência tem entendido? Que o que altera a fachada são os caixilhos, aquela armação que vai prender o vidro. Então, o vidro incolor, em tese, não altera a fachada. Porém, para realizar uma alteração desse tipo, uma obra dessa grandeza, o condomínio tem que padronizar. Então, teu cliente entrou e perguntou, posso colocar vidro? Você vai dizer o seguinte, a lei permite, porém,
o condomínio precisa padronizar. Eu vou pegar as assembleias e vou verificar se foi padronizado. Se não foi, eu vou chamar o síndico, conversar com ele e pedir para ele levar aquela situação. E não fechar de forma veemente. Da mesma forma, o ar-condicionado. O ar-condicionado, que foi muito tempo um luxo, hoje já é uma primeira necessidade. Se a convenção proibir a colocação daquele ar-condicionado, o prédio não vai poder colocar. Porém, se a convenção não proíbe, a Assembleia tem que padronizar, porque senão fica um ar-condicionado de cada lado, envolvem outras questões, como a entrada de energia, a cabine primária. Então, você não pode simplesmente colocar, você tem que verificar se é permitido a colocação. Aqui é uma fachada alterada bonitinha. Tá? Inclusive, eu tenho conhecimento de um caso onde o arquiteto, o prédio fez a alteração, autorizou em assembleia, como manda a regra, e o arquiteto daquela edificação entrou contra o condomínio e ganhou, porque a alteração foi no projeto arquitetônico dele. Então, alguns prédios, quando vão incorporar, já pedem autorização do arquiteto para... A gente nem sabe disso, mas eles já têm a anuência de que o prédio pode ser alterado, caso não implique em questões legais. E hoje a gente já tem condomínios, quem trabalha com lançamento sabe disso, que já vem, inclusive, com o padrão de fechamento. Tá? Uma questão importante, um prédio aqui no centro da cidade, ele tinha uma abertura que era obrigatória por lei, para que, em caso de explosão, de qualquer problema do gás, tivesse um respirador. O que o pessoal fez? Entendeu que dá para fechar aquilo ali e fechou. Daí, quando eu cheguei lá, eu falei, pessoal, isso não é questão de padronização, a Assembleia não é soberana, a lei obriga que exista uma saída de ar. Se é obrigatório, vocês não podem fechar por mais que aquela coletividade entendeu. Então, a Assembleia é soberana dentro dos limites da lei. Agora, a parte que eu mais gosto de falar, que é animais em condomínios. Tá? Pessoal, existem conceitos preliminares, básicos, e que a gente não sabe, e eu vou começar contando uma história, duas histórias. As duas, para mim, são tristes. Uma senhora, que eu advoguei, que ela, no condomínio dela, era obrigada a levar o cachorro no colo. Só que ela não tinha condições de levar o cachorro no colo, porque ela não tinha força para isso. Tá? E o condomínio não permitia que o cachorro circulasse no chão, porque era uma norma interna. Tá? Tive que obter uma sentença, tive que recorrer ao judiciário, que permitiu que ela pudesse levar o cachorro no colo. E agora estou com um caso novo aqui em Jundiaí, onde um cadeirante está sendo proibido de circular com os dois cachorros no chão. Tá? São casos práticos. A gente não acredita que existem situações como essas, mas, pessoal, é real. Por isso que é importante que a gente conheça não só os direitos, como a gente possa também disseminar informações importantes para o dia a dia do condomínio. Então, pela lei, o animal, ele é um bem. Tá? Ele é um bem. Então, não permitir que alguém tenha um animal infringe o direito de propriedade. Seria a mesma coisa que proibir o seu vizinho de ter uma TV. O condomínio não tem essa autonomia. Tá? O que ele pode legislar é a questão do sossego, da segurança e da salubridade, que é a saúde. Ou seja, a pessoa não é obrigada a não ter um animal porque ele é grande ou pequeno, mas ela pode ser obrigada a não ter um animal pelo incômodo que ele está trazendo para terceiros. Da mesma forma que uma TV, que ele pode ser multado por ter uma TV, porque o som está alto, ele está perturbando o sossego. Então, esse é o conceito importante. O que permite a pessoa ter ou não ter um animal é a lei. O que interfere na permanência desse animal vai ser o incômodo que ele vai estar trazendo. Então, eu posso ter um gato? Posso. Eu posso ter 20 gatos? Pessoal, daí começa a interferir na saúde, porque 20 gatos acabam sujando e pode prejudicar a saúde de terceiros. Eu posso ter um pitbull? Eu entendo que sim. Eu já defendi proprietários de pitbull. Eu já mantive pitbull em condomínio. E já não consegui manter poodle em condomínio.
Eu já perdi por um poodle, porque ele latia tanto que ele foi removido daquele condomínio. Eu não consegui explicar para o proprietário. Mas é pequeno, a convenção diz que pequeno pode, mas não é essa a questão. A questão é o incômodo, ao sossego, à saúde e à salubridade do condomínio. Quanto menor o cachorro, mais estridente o latido. Com certeza. Eu tenho um cachorrinho pequeno, eu sei como é que é. Então, a pergunta do colega é referente ao cão-guia. Eu entendo que o cão-guia ele deve permanecer. Se ele causar incômodo, da mesma forma, não vai poder ficar, ele vai ter que substituir. Porque a gente tem o direito de propriedade, mas ele não pode... O limite do direito de propriedade é o incômodo ao terceiro. Tá? Então, você não pode fazer tudo dentro da sua casa. Você pode fazer tudo dentro da sua casa, limitado à perturbação de terceiros. Tá? Então, o cão-guia, com certeza, ele vai ter mais regalias do que um outro cão. Mas, se ele causar o incômodo, ele, infelizmente, vai ter que ser trocado. Você não está prejudicando a pessoa que tem a necessidade. Você está tirando o incômodo para terceiros e pedindo para substituir. Você não está proibindo o cão-guia. Tá? Pessoal, então, proibir animais ou tentar limitar o tamanho do animal tem sido visto na justiça como uma situação que não tem valor. Algumas convenções proíbem os animais, também não tem valor. Tá? Obrigar o proprietário do cachorro a levá-lo no colo pode ser, inclusive, ato vexatório. Tá? Nesse caso, o condômino vai fazer um boletim de ocorrências e buscar os seus direitos na justiça. Em contrapartida, outro dia eu levei um puxão de orelha de um síndico que falou o seguinte: doutor, o senhor soltou uma matéria dessa na mídia e o cachorro está fazendo as necessidades no condomínio. O senhor redija uma outra matéria e diga que não é isso que o senhor está dizendo. Então, esse puxão de orelha serviu para alguma coisa. Isso não quer dizer que você possa conduzir o seu cachorro livre, sem coleira, no interior da propriedade. Tá? Dentro do seu direito, você tem que respeitar as normas do condomínio. Algumas normas do condomínio são ilegais, outras não. Tá? Então, todo cachorro precisa ser conduzido de coleira, de guia, dentro do condomínio para fora, elevador de serviço. Se ele fizer necessidades dentro do condomínio, precisa tirar e não pode deixar com que ele faça. Isso pode, sim, acarretar em multa prevista no regimento interno e na convenção de cada condomínio. Certo? No caso de focinheira, vai morder o outro? Então, boa pergunta. No caso de focinheira, estou falando da legislação do município de São Paulo, existe uma lei que obriga a condução de animais em focinheira só de raças perigosas. Eu não vou lembrar todas, eu sei que é o mastim napolitano e mais outras raças. Porém, se você tem um cachorro bravo, você é obrigado, por mais que a lei não te imponha o uso de focinheira, você é obrigado a respeitar e a não deixar com que ele cause uma situação irregular. Então, não é obrigado focinheira, mas ele desceu e mordeu outro cachorro, você está causando uma perturbação. Então, exatamente, da mesma forma. Da mesma forma. Então, com certeza. A pergunta é se ele brigar com uma criança. Por isso que, pelo Código Civil e pela legislação federal, o animal é um bem e o proprietário responde por qualquer dano. Então, o condomínio pode, sim, proibir que esse cachorro circule junto com diversos e crie normas, logicamente, dentro da legalidade. Tá? Pessoal, eu ainda tenho mais uns minutinhos. Eu vou falar rapidamente sobre garagens que têm causado muito conflito dentro do condomínio e que é importante também para o corretor de imóveis. Tá? O que eu queria falar sobre garagens, e é uma questão que eu já vi muito colega nosso se atrapalhar, às vezes ele vende e esquece que a garagem está numa matrícula apartada. Então, o imóvel, você precisa, se tem uma vaga de garagem, a vaga de garagem pode estar na matrícula daquele imóvel específico, ela pode ter uma matrícula em apartada, se for um prédio mais antigo, ou
nesses prédios mais novos, ele vai ter o direito ao uso. Tá? O que é importante para a gente? Essa matrícula apartada, ou essa vaga dentro da matrícula, se ela for determinada, ele tem a propriedade. Então, ele tem aquele espaço específico dentro do condomínio. Não quer dizer que ele pode parar 2 carros lá dentro, nem um carro e uma moto, e nem colocar a bicicleta no fundo, e nem fazer daquilo ali um depósito. Um prédio aqui em Pinheiros, o proprietário entendeu que a vaga era dele e colocou tintas, só que entre elas tinha uma lata de thinner, e explodiu, tá? E danificou uns 2 ou 3 veículos ao lado, aqui em Pinheiros. E o seguro não pagou. Não pagou. Porque a vaga não se presta à guarda de material inflamável. E o condomínio precisa ser gerido por um síndico. Ah, mas o síndico não precisa ser morador, ele não precisa estar lá, mas tem um zelador. Então, o prédio, que não teve um síndico vigilante, respondeu e teve que pagar. Tá? E daí, quando faz essa coisa errada, não adianta contratar advogado, não tem santo que faça milagre. Professor, e se a pessoa de Santos coloca um barco dentro do conjunto e não é permitido, gente, é só automóvel, como é que fica? Então, a pergunta do colega é se em Santos o proprietário coloca um barco e não coloca um carro. Pessoal, vamos lá. Quem vai definir o que pode ser colocado dentro daquela garagem não é o síndico, é a convenção daquele condomínio. Se aquela convenção estabelecer que a vaga é para a guarda de um automóvel, só pode ser parado um automóvel. A partir do momento que as pessoas começam a utilizar essas vagas para parar uma moto junto com um carro, parar um barco, pode complicar. Mas o professor Caio Mário da Silva Pereira, ele dizia o seguinte: o limite da proibição é o interesse coletivo. Então, vamos supor que naquele condomínio específico de Santos, aquela coletividade, em grande maioria, entenda que possa guardar um pequeno barco no fundo daquela vaga. Daí vai ser permitido. Caso contrário, aquele condômino vai ser compelido a tirar. Como? O síndico vai ser notificado, ele não quer tomar medida. 1/4 dos condôminos pode convocar uma assembleia. 1/4 não convocou, qualquer condômino, em defesa dos seus interesses, vai poder entrar com uma ação e pedir para a justiça interceder, ou seja, entrar com uma ação de obrigação de fazer ou de não fazer, de remover aquele barco dali. Tá? Uhum. O veículo precisa estar definido. O Código de Trânsito define o que é veículo. Automotor, tal. Isso aí às vezes pode entrar a moto também. Então, vamos lá. A pergunta do colega é se aquela vaga é para a guarda de um veículo. E esse veículo pode ser uma moto. Logicamente, pode ser uma moto, mas o que é importante verificar na convenção é para a guarda de um veículo. Não, o cavalo não é um veículo. Não. É um meio de transporte. A carroça, talvez. Sim, com certeza. Com certeza. Pessoal, é muito comum em condomínios que o proprietário pare um carro e uma moto, ou se ele não tem carro, ele pare 2 ou 3 motos. É uma situação que precisa ser verificada. Se a convenção proibir, só uma assembleia ou uma alteração da própria convenção vai poder conceder autorização para que ocorra de forma contrária. Pessoal, existe uma nova lei, agora de 2012, que alterou a venda e alocação de vagas de garagem. Tá? Então, o que acontece? O proprietário de uma vaga, ele podia alocar para terceiros, para aquela pessoa que estava
fora do condomínio. Hoje ele não pode mais. Ele só vai poder locar ou vender aquela vaga para terceiros se aquela convenção daquele condomínio específico autorizar. Antes, a omissão, ele poderia locar ou vender. Hoje, não. Ele precisa estar expressamente autorizado. Isso é medida de segurança, né? Isso é medida de segurança. Direito de uso vende também ou não? Direito de uso? Da vaga. Ou só vagas seguradas? Então, a discussão é grande. Eu entendo que você pode transferir um direito de uso, mas hoje não pode mais. Você poderia antes da lei de 2012. Hoje não. Só com a expressa... A vaga pode? Pode, porque ela é uma propriedade autônoma, se ela estiver desvinculada. Pessoal, eu vou encerrar e abrir para perguntas, tá? Parabéns pela palestra. Obrigado. Meu nome é Celso. 3 questões, acho que são rápidas. Primeiro, um síndico profissional, ele é o responsável civil e criminal ou não, nesse caso, pelo fato de ele ser profissional e ser pago? Ele é. O síndico profissional é, sim, o responsável civil e criminal. Sim. Tá? Funcionários terceirizados, pode acionar o condomínio se houver algum problema trabalhista, alguma coisa? Pode, em função da legislação trabalhista, só que eles não vão responder. O condomínio, muita gente acha que o condomínio responde. Na verdade, ele responde, mas não de forma direta, ele responde de forma sucessiva, ou seja, primeiro a empresa terceirizada, caso a empresa não arque, o condomínio responde. Uma última coisa, aí é uma coisa bem particular. Meu prédio ele tem um desnível na garagem e tem um pé direito muito alto. E há uma briga constante porque faltam vagas para todo mundo. Eu estava questionando do conselho ali de fazer um mezanino e criar mais vagas. E ela alega que ninguém tem direito a isso porque a vaga da pessoa, onde ocupa um espaço, vamos dizer, de 10 metros, 15 metros quadrados, por exemplo, ela é dona daquele espaço até o limite do pé direito. Como funciona num caso desse? Não sei se... Não entendeu? Entendi. Precisa verificar o caso em loco, mas ele tem a vaga aqui e em cima ele alega que é direito dele. Ela está dizendo que, justamente, como são, vamos dizer, uns 8, 10 metros de pé direito, é bem alto. Daria para fazer um mezanino e criar mais vagas. Tá. A discussão é a seguinte, mas eu sou dona desse pedaço aqui, meu pedaço vai daqui até aqui em cima, ninguém vai fazer nada aqui em cima da minha área. Não, eu entendo que não. Na verdade, ele tem direito àquela vaga demarcada. O que interferiria se o pé direito ficasse muito baixo em função disso? Então, ele tem uma caminhonete e você glosou o direito dele de ter um carro alto, mas se você respeitar o limite, aquele espaço é a área do condomínio. Ou seja, vai do bom senso, ela não é dona dos 10 metros até o teto. Não é dona dos 10 metros, senão a cobertura seria dona do espaço, porque ele tem o local ilimitado. A questão é a seguinte, para a construção de outro pavimento, o Código Civil exige o quórum de unanimidade. Então, se esse condomínio é contrário, você não vai conseguir construir. Por isso que está difícil de fazer. Eu acredito. Obrigado. Não, nesse caso não, porque existe uma lei específica do Código Civil que prevê um quórum específico. Doutor Badaró perguntando. A remuneração do síndico e o Conselho Fiscal. O síndico e o Conselho Fiscal podem receber remuneração? Quando a convenção não proibir, qualquer um pode ser remunerado, se assim a Assembleia o definir. E o zelador pode ser responsabilizado civil e criminal também? Só pelos atos que ele fizer. Então, ele responde não pela edificação. Ele é um preposto do síndico. Da mesma forma que a administradora, o síndico não pode falar quem errou foi a administradora. Ele é o responsável, o síndico. Ele delega para terceiros. Ele pode delegar, então? Ele pode delegar. O terceiro só vai responder. Ele pode depois entrar com uma ação contra o zelador que cometeu um erro, mas a responsabilidade inicial é do síndico. Por omissão? Por omissão, por culpa. Negligência, imprudência ou imperícia. Todo aquele que causa prejuízo a terceiro ficou obrigado a repará-lo. Ok, obrigado. Obrigado pela presença e parabéns aí pela explanação. A minha pergunta é, a lei é soberana, né, e sobrepõe a convenção e o regime interno. Agora, se for identificado que na convenção, né, existe algum ponto que contrapõe a lei ou no regime interno, o condômino ele pode fazer uma simples notificação para o síndico ou administradora para pedir essa correção, porque a gente vê também que a lei ela vai mudando ao tempo, né? Então, alguma alteração que
que houve também da lei, que a convenção não previa, né, há tempos atrás, se essa alteração pode ser feita sem a Assembleia. A pergunta é excelente. Isso acontece na prática e aconteceu quando mudou a multa de 20% para 2%. E alguns condomínios ainda prevêem 20% porque as convenções não foram atualizadas. Então, cabe ao síndico, inclusive, não só ao síndico que quer ser síndico pela isenção, ao síndico profissional, aquele que tem conhecimento, ele já vai trabalhar o condomínio inutilizando aquelas normas. Aquela norma, ela não é nem anulável, ela é nula, porque ela contraria dispositivo legal. Então, se o síndico quiser aplicar aquela norma, aquele condômino com embasamento legal precisa notificar e explicar. Se esse síndico insistir, a Assembleia deve ser chamada para deliberar ou, em último caso, uma medida judicial. Ok. Outra pergunta, doutor, é sobre a inadimplência. A partir de que parcela, né, não paga, o condômino ele pode ser negativado, e se havendo um acréscimo, né, da dívida, no momento que for executado, se esse bem for um bem de família, se ele pode ser tomado também. Perfeito. Qual foi a primeira pergunta? A que parcela vencida ele pode ser negativado? Perfeito. Então, pessoal, a partir do primeiro dia, ele já pode ser negativado. Tá? O que existe é uma tolerância por parte dos condomínios para que seja uma monta significativa para entrar em juízo. Ninguém vai entrar contra uma unidade que tem uma cota, porque fica mais caro pagar as custas de uma cota do que esperar. Então, por isso que se espera. Alguns condomínios em São Paulo chegam a valores exorbitantes. Tem um condomínio que eu advogo que o valor da cota é R$6.000. Então, a partir do primeiro dia foi aprovado nesse prédio a negativação do nome da pessoa e o imediato ingresso com medida judicial. A segunda pergunta referia-se... se o bem de família, o único bem, se ele pode ser tomado. Então, a Lei do Bem de Família, 8.009, de 90, ela diz que a pessoa não pode perder o único bem, salvo em algumas situações. E essas situações entram em dívidas são as dívidas em função do bem, são as dívidas propter rem, ou seja, condomínio, IPTU, inclusive é a mesma lei que fala sobre, no caso de locações, o bem dado em garantia, fiança, ela também perde o direito de proteger o bem em função da lei. Okay. Doutor, outra pergunta a respeito da venda do imóvel. Nós, corretores, né, tomamos cuidado de levantar, né, todas as certidões, né, em nome do proprietário e também do imóvel. E o imóvel, depois de ser vendido, o proprietário verificou que existia, né, um processo em execução trabalhista, e o condomínio veio a perder e ele teve que pagar também, né, participar, né, desse rateio. É justo ele pagar, sendo que ele não participou anteriormente, né, da gestão desse condomínio? Então, a partir do momento que ele adquire a unidade, ele vai adquirir o passivo e o ativo. Da mesma forma que ele acabou de entrar no condomínio, não precisa nem chegar em ação judicial. O zelador foi demitido e tem uma conta de R$100.000. Então, ele herda, sim, as dívidas. Por isso que, às vezes, é importante ter o conhecimento. Então, ele pode verificar, muitos corretores tiram, além das certidões necessárias, as certidões do próprio condomínio. Então, ele verifica que existe uma ação. O importante é que o corretor sempre alerte ao comprador para que depois não sobe para o corretor. Poxa, você não me avisou. Não, está aqui, as certidões estão aqui, existe uma dívida que pode recair sobre você. E vou mais longe. Eu fui consultado outro dia por um cliente que tinha uma ação de terceiros. Esse apartamento já tinha sido vendido e ele estava perdendo o apartamento, porque as certidões não foram buscadas. Perdão, elas foram buscadas, só que tinha um outro comprador que tinha uma outra dívida e ele não tinha ação, só que naquela ação trabalhista o juiz desconsiderou a personalidade jurídica de uma terceira empresa que ele tinha sido sócio há anos antes e recaiu sobre o bem que ele tinha comprado com certidões limpinhas. Então, eu costumo dizer que a compra e venda, com cautela, ela pode dar errado. Sem cautela, é fadada ao fracasso.
De 2 anos. Existe. Mas você não vai esperar, às vezes, 2 anos. Não... E estava dentro desse prazo, no caso em questão. Doutor, uma outra coisa para encerrar. Tem visto que nas assembleias, né, há uma presença muito baixa, né, dos condomínios, né, por vários motivos, né, que não vem ao caso de relacionar. Essas assembleias que estavam informatizada, online, o senhor tem conhecimento aí que está funcionando? É uma coisa que vai dar certo ou não funciona? Olha, eu tenho visto algumas convenções já prevendo a Assembleia Digital. Eu sou um pouco conservador, porque você pode, muitas vezes, pretender facilitar e acabar causando um problema. Então, a pessoa não está lá, quem está votando é um terceiro, é um filho, então, acaba não... Qual a importância das deliberações do condomínio? É que elas reflitam a vontade da massa. E, às vezes, é melhor uma minoria presente do que uma maioria que a gente não sabe quem é. Mas eu acho que, aos poucos, isso vai ser implementado e vai trazer benefício, sim. Precisa ser visto com cautela para não trazer um prejuízo inicial. Ok, doutor. Obrigado e boa noite. Imagina, eu que agradeço, estou à disposição. Boa noite, parabéns pela palestra. Eu tenho uma dúvida referente à batida de automóvel na garagem. Como proceder? Meu nome é Ribeiro, tá? Tá bom. Seu Ribeiro, isso é uma questão importante. É a mesma questão do furto dentro da garagem. O condomínio ele não é responsável pela batida dentro da garagem, nem por furto na garagem e nem por furto no interior das unidades. Ele só vai ser responsabilizado em 2 situações. Quando a convenção daquele condomínio assumir a responsabilidade pela segurança, tá? Então, ele vende segurança, aquele condomínio vai fornecer segurança, então ele passa a ser responsável pelas coisas que acontecerem lá dentro, e caso se comprove a omissão de algum funcionário. Então, no direito, quem é obrigado a pagar é aquele que efetuou a batida. O prédio não pode assumir a responsabilidade de terceiros. O prédio pode facilitar. Tem uma câmera, ele pode fornecer imagem. Por isso que muito condomínio nem sempre coloca as câmeras voltadas aos automóveis, porque existiram decisões onde o fato dele estar verificando os carros, ele assume a responsabilidade pela guarda. Então, é uma questão muito bem levantada que precisa ser vista com muita cautela. O que é segurança aqui no caso? Então, segurança é você colocar, por exemplo, um vigilante no prédio. Então, você tem um prédio comercial e você contrata a vigilância, indiretamente você assumiu a responsabilidade pela segurança. Por mais você transferiu da responsabilidade. É o condomínio que é o responsável. É o condomínio. A partir do momento que ele assumiu, ele tem que arcar com isso. Tá? Boa noite, doutor Boa Rodrigo. noite. Meus parabéns. Obrigado. Eu gostaria de ter um pouquinho mais de detalhes quanto à questão de subsíndico e comissão Conselho? fiscal. Conselho. O subsíndico, não havendo a ausência nem a vagância do cargo, qual é a responsabilidade dele? Não sendo indelicado, mas é a mesma que a Rainha da Inglaterra. Ele é figurativo, infelizmente. O que acontece em muitos condomínios, o subsíndico passa a ter funções delegadas pelo síndico, que é salutar. Tá? Eu advogo para alguns condomínios onde o síndico tem mais poderes que o síndico, que o subsíndico tem mais poderes que o síndico. Tá? Ou seja, o síndico, inclusive previsto no Código Civil, ele pode deliberar responsabilidades, ele pode delegar responsabilidades para terceiros, desde que o faça em assembleia. Então, o subsíndico pode, sim, assumir algumas funções do síndico, porém, quem responde por elas é o próprio síndico. O novo Código Civil trouxe algumas inovações e excluiu a figura do subsíndico, e, ao falar do Conselho Fiscal, ele menciona, no 1351, poderá haver um conselho. Então, quando... se ele pode não ter. Então, existindo esse conselho... Mesmo que em assembleia, não no estatuto do prédio, mas se foi decidido em assembleia ter o conselho, ele passa a valer. Se tem o conselho, ele passa a valer, sim. A assembleia pode deliberar. Lembrando que daí não vai ser conselho, porque o conselho precisa estar instituído pela convenção. Ele vai ser uma comissão fiscalizadora. Tá? Mas
Toda a convenção, pelo menos as últimas que eu tenho visto, elas prevêem a figura do conselho, apesar da possibilidade de não prever pelo Código Civil. Muito obrigado. Tá, imagina. Anilton Figueiredo, Zona Sul, uma pergunta sobre a lei do silêncio. Nós temos a lei do silêncio a partir das 10 horas, que estabelece limite de decibéis. Eu não sei se é 68, 80. E temos a lei do silêncio durante o dia, que toda vez que você infringe os limites dos seus sítios vizinhos, que incomode o vizinho, ele pode entrar com uma ação. Então, por exemplo, você tem em cima de você um roqueiro baterista, em cima do teu apartamento, que durante o dia faz um concerto de bateria e incomoda num volume muito alto. Eu queria saber como que está a legislação sobre isso. Tá. Eu vou te decepcionar um pouco, tá? Pouca gente sabe, mas a lei do silêncio não se aplica em condomínios, tá? É para estabelecimentos públicos. O que vai se aplicar dentro do condomínio vai ser a perturbação ao sossego, tá? A perturbação ao sossego é, inclusive, uma contravenção penal, tá? A partir do momento que um terceiro está prejudicando, independente do horário, eu tive um caso muito parecido, onde o zelador me falou assim: o cara toca a bateria, até 10 horas eu não faço nada, 10 horas eu interfono. Não. Está causando perturbação ao sossego, ele pode, sim, ser acionado. A pessoa que está prejudicada, ela deve notificar o condomínio, colocar isso no livro de ocorrências e ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência por perturbação ao sossego. Logicamente que, como ele mora naquele prédio, o ideal é bater na porta do vizinho e falar assim: vizinho, eu não tenho nada contra a bateria, até gosto da bateria, mas você precisa do isolamento acústico. A gente sabe que em muitos prédios hoje, a mulher anda de salto e o vizinho está escutando. Então, a gente precisa tomar cuidado. Agora saiu a nova norma da ABNT que vai obrigar os prédios a terem um isolamento melhor, mas os 35 mil condomínios no estado de São Paulo não têm esse isolamento acústico até hoje, a maioria, pelo menos. Então, o limite de decibéis não tem para prédio? Não, ele se aplica à perturbação, mas não... Os decibéis podem se aplicar por analogia, mas não o fato da lei do silêncio. Se você chamar um fiscal da lei do silêncio, ele não vai no condomínio. Sim, mas no caso da perturbação, qual o limite de decibéis? Então, vai ser analisado pela justiça. E eu entendo que ele pode ser aplicado por analogia os 55 do dia da lei do silêncio. Ah, ok. Obrigado. Bom, agora eu sou o Julião, eu atuo na Zona Leste. Eu gostaria de um esclarecimento. A quem compete a primeira convenção do condomínio, aquela que é registrado no registro de imóveis para a liberação das chaves? Quem deve subscrever a primeira convenção, infelizmente, é o incorporador, que, na verdade, para que ele possa incorporar, ele é obrigado, é um dos requisitos da lei especial, a registrar uma minuta da convenção, tá? Então, como é que ele faz isso? Se ele for o único proprietário, não tem problema, ele assina isoladamente. Se ele tiver vendido, quem já comprou imóvel zero ou na planta, verifica que você dá uma procuração por incorporador para que ele arquive a minuta no cartório, senão ele não consegue nem registrar o empreendimento, tá? Na verdade, o ideal seria a primeira assembleia, a segunda, rever essa convenção. Eu já peguei convenções em edifícios onde mencionava piscina e o prédio sequer tinha uma piscina. Tá? Então, essas minutas passam a ser acostadas no piloto automático e depois, para a gente gerir esses condomínios, vira um Deus nos acuda. Era justamente isso. A cobrança de condomínio antes da entrega da chave e a cobrança de itens como gás e água, a taxa mínima, é lícito? Então, o STJ já entendeu que, num julgado específico, que tem sido aplicado por analogia pelos demais magistrados, que a cobrança de condomínio só vai poder ser gerada a partir do momento da entrega das chaves, tá? Salvo por
problema gerado pelo comprador, ou seja, o comprador demorou para o financiamento, então ele não pode imputar responsabilidade para terceiros. Ou a construtora quer entregar as chaves, ele faz de conta que não está vendo. Ele passa a ser responsável a partir da Assembleia de Instalação. Para os outros casos, ele vai ser responsável a partir da entrega das chaves. Ótimo. No caso de animais no condomínio, tá? Isso é um caso particular que nós fizemos uma venda de uma unidade que fica abaixo de um apartamento que a pessoa tem 4 cachorros. Ela está muito bem instruída, como o senhor disse, é propriedade dela, eles estão vacinados e a ela não incomoda em nada. Só que já foi procurado. A prefeitura não pode. Vigilância sanitária, eles estão vacinados. PSIL não atua dentro do condomínio. A quem recorrer? Então, a questão é a seguinte, esses animais estão causando perturbação ao sossego? Sim, sim. Barulho à noite, mau cheiro, uma série de coisas. Talvez doença, não, mas... Então, é muito subjetivo qual é o limite da perturbação. Então, como é que funciona nesses casos? Infelizmente, você tem que recorrer ao judiciário e obrigar ela a remover os cachorros. Para isso, o prédio tem que fazer provas. Então, ele vai ter que comprovar com as ferramentas que ele tem, pode ser um vídeo, pode ser fotos, pode ser depoimentos, que vai tentar convencer o juiz de que aqueles animais prejudicam aquela coletividade. Tá? Porém, a perturbação também é subjetiva, então vai depender da análise de um juiz e da comprovação do que está sendo alegado. No caso de outros moradores não se sentirem prejudicados, apenas aquele que mora embaixo, é passível dele entrar com uma ação individual? É passível. Algumas situações podem incomodar somente a pessoa que está embaixo. Tá? O ideal é que a justiça seja o último caso. Então, se ele conseguir um diálogo com o morador, olha, eu escuto as patinhas do cachorro, não quer pôr um tapete? Ou tem mau cheiro, não dá para você dar banho no cachorro, em vez de a cada 15 dias, uma vez por semana? Eu já consegui resolver casos dessa forma, trazendo para uma conciliação. Se não for resolvida, qualquer condômino que se sinta prejudicado pode ingressar em juízo em defesa dos seus interesses. Obrigado. Tá bom, imagino. Boa noite. Uma pergunta simples. Para desmembrar o condomínio, uma pessoa só agindo no judiciário funciona contra os outros? Desmembrar em que aspecto? Desmembrar em qual aspecto? Não, em imóveis que tem lá a pessoa, vamos supor, é indivisível. O imóvel é indivisível. Então, um dos condôminos, ele quer desmembrar para que cada um fique com a sua cota parte do imóvel, do terreno, no caso, né? É possível ou não? Ou tem que ser a anuência de todos? Então, existe... Na verdade, esse caso que o senhor está falando não é o condomínio edilício, é o condomínio Código Civil. É aquele que você tem uma propriedade em comum com terceiros. Isso. Se todos anuírem e o terreno for passível de desmembramento, pode ser feito de forma extrajudicial. Se um deles não concordar, ninguém é obrigado a ficar em condomínio com terceiros. Então, existe uma medida judicial que chama ação de dissolução de condomínio. No caso, funcionaria só com um elemento? Funcionaria, ninguém é obrigado. Ele tem que oferecer para os outros comprarem. Se os outros não quiserem comprar, sim. Daí essa cota à parte pode ser vendida, inclusive, em leilão de forma judicial. Porque o valor é metragem grande. Então, querem desmembrar essa metragem grande. E vai dar mais problema daqui, cada vez que vai indo mais profundo, vai ficando mais difícil. Então, um deles, que sou eu, quero desmembrar. Posso desmembrar individualmente? Não, não pode. Tem que entrar com uma ação. Tem que ser só com acordo com os outros. Sim. Obrigado. Extrajudicialmente, sim. Doutor, duas perguntinhas. O pagamento, o condômino, o inquilino, quanto ao pagamento do IPTU e obras, eles falam que, se constar no contrato, é de responsabilidade do inquilino o IPTU. Se não constar, é do proprietário. É isso mesmo? Do IPTU, sim, porque a lei faculta, salvo... Por que pode? Porque a lei referente ao IPTU diz salvo disposição em contrário. Então, o contrato
faz lei entre as partes. Referente às despesas de obras, eu entendo que não é possível, porque ele é explícito na Lei de Locações 8245 de 91, que a despesa extraordinária ou de obras é de responsabilidade do proprietário e não do inquilino. Quanto ao quórum mínimo, em primeira chamada? Primeira chamada, tá, não conseguiu. Aí chegou a 1, 2 pessoas, pode? Pode. Ela pode deliberar, salvo se aquela deliberação específica exigir quórum especial. Ou seja, em 2 pessoas ele não pode alterar a convenção do condomínio. Mas o edital diz qualquer número de pessoas. Ok, mas se os itens, a lei disser que naquele item é obrigatório 50% dos presentes, ele não pode deliberar com 2. Se não disser, em 2 ele pode deliberar. Até em 1, até sozinho ele pode deliberar. Pode. Obrigado. Doutor Rodrigo, uma pergunta. Na sua explanação, você informou que o fundo reserva é uma taxa extraordinária, portanto, pertinente ao proprietário do imóvel, não ao inquilino. Algumas imobiliárias cobram o fundo reserva e entendem que o fundo reserva é do inquilino, e o fundo de melhorias seria do proprietário. Então, essa vai ser muito complicado, porque se esse fundo de reserva for utilizado para despesas extraordinárias, ele é sim do proprietário. Mas se, por mais que ele seja de responsabilidade do proprietário, lá essas despesas forem utilizadas para despesas ordinárias, o inquilino pode ser responsabilizado. Então, não é a denominação, é a aplicação da verba. Tá? Isso é complicado. Muito complicado, Tá bom. muito complicado. Obrigado.